E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é a 1010 com Android 9.0 Pie para o Moto G5S Plus. E bom galera, esse vídeo aqui é exatamente apenas para o Moto G5S Plus, ok? Se eu encontrar aí, por exemplo, para o Moto G5 Plus ou então para o Moto G5S e o G5 normal, eu posso trazer aqui também e deixar na descrição, mas esse daqui, a build que eu tô testando aqui é apenas para o Moto G5S Plus, ok? Então essa daqui é uma ROM que a gente pode instalar normalmente lá pelo TWRP e tudo mais, vocês vão ver mais detalhes de como aqui a gente vai instalar ela, só que essa daqui é uma build apenas do Moto G5S Plus. Eu sei que já tem aí versões Treble GSI que vocês podem instalar, né, a Generic System Image, só que essa daqui é uma semi-GSI portada exatamente para o Moto G5S Plus, com todas as configurações feitas para o G5S Plus. Mas já explicado isso, galera, essa daqui é a nova MIUI10 para o Moto G5S Plus. Como vocês sabem, né, a MIUI é a interface dos Xiaomi aí que vem recentemente, né, como o Redmi Note 5 Pro ou então o Redmi Note 7, né, se você tiver um Redmi Note 7, você já está bem familiarizado, ou então pelo menos se você tiver algum Xiaomi aí na sua vida, você já está bem familiarizado aqui com essa interface. Mas pra gente, né, galera, que não tem um celular aí da Xiaomi, vocês não vão estar muito familiarizados assim como eu me senti meio perdido, né? Porque a única MIUI que eu tinha utilizado até agora foi a MIUI 8 e depois veio a 9 e simplesmente não saiu para os celulares que eu tinha, e aí chegou a 10 e eu tô testando agora com o Moto G5S Plus. Então, galera, mudou basicamente tudo que a gente tinha, as otimizações foram muito melhoradas, temos várias novas opções aqui dentro dos menus que eu sentia falta nas outras versões e na MIUI 10 tá tudo basicamente incluso. A gente tem tema, a gente tem bloqueio de digital funcionando, tem basicamente tudo funcionando perfeitinho aqui dentro dessa MIUI. Como vocês podem ver aqui, eu já estou com o menu do meu dispositivo, como vocês podem ver aqui é a versão mais recente da MIUI, ou seja, a MIUI 10, Revolution OS, que é o nome da Custom ROM que traz a MIUI 10 para o G5S Plus, e assim que a gente clica no meu dispositivo, como vocês já podem ver, a gente tem as informações do modelo, o nome do dispositivo, o armazenamento interno, né, total, e a gente também tem aqui todas as especificações que a gente vai entrar naquela telinha sobre o telefone basicamente, né. Como vocês podem ver, a versão da MIUI é a versão da MIUI 10, a versão do Android também é o 9.0, o nível do patch de segurança tá meio desatualizado, né, porque a gente já tá aqui no mês 5 e essa ROM ainda tá no mês 4, então é um detalhezinho bem mínimo, e a gente também tem aqui a memória RAM de 3 GB. Mas bom, galera, vamos falar aqui exatamente da interface da MIUI. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o launcher padrão também pra gente utilizar e o launcher do Pocophone, ok? Então se você não gosta tanto desse design aqui do launcher da padrão da Xiaomi, a gente também tem a opção do Poco Launcher, que é o launcher aí do Pocophone, que tem mais a ver com o Android 9.0 e dá uma carinha mais especial pro seu celular. Mas eu prefiro aqui, né, pra deixar o tema da MIUI, eu vou deixar o tema padrãozinho com o launcher padrãozinho. E a gente também tem aqui várias ferramentas que você pode querer utilizar. A gente também tem aqui a bússola, algumas coisas sobre a nossa ROM, né, que é o Revolution OS e o aplicativo, e também vem com os aplicativos personalizados dentro direto da nossa ROM, né, que inclusive a gente tem aqui uma câmera do Google funcionando totalmente de boas, Brasil TV New, que é para basicamente a gente funcionar a TV digital do Moto G5S Plus. Se vocês quiserem um vídeo só do Brasil TV New, eu posso trazer. E a gente também tem aqui o Magisk Manager, que já vem instalado, pré-instalado basicamente na sua ROM, então na hora que você clicar assim da primeira vez, ele vai pedir para você instalar o Magisk Manager e tudo mais, e daí é só você atualizar que ele já vai estar funcionando totalmente de boas. Falando aqui também um pouquinho da performance de jogos, aplicativos, entre várias outras coisas, eu testei basicamente todos esses jogos pesados aqui dentro dessa ROM, né? A gente tem aqui o Asphalt 9, o PUBG Mobile, o Free Fire e o Cyber Hunter, e simplesmente todos eles estavam rodando de boas, até mesmo sem a gente ligar o otimizador, ok? Porque para quem não sabe, a Xiaomi tem o próprio otimizador de jogos, e esse daqui no caso específico dessa Custom ROM é o otimizador que vem lá no Pocophone, ou seja, é o Game Booster que veio aí no Pocophone, faz algumas atualizações e ele simplesmente limpa todos os aplicativos em segundo plano, deixa o seu celular um pouquinho mais leve e deixa a estabilidade dos jogos perfeitinha. Para vocês terem uma ideia, eu acho que pelo menos o Asphalt 9 e o PUBG Mobile tava dando umas travadinhas e eu simplesmente liguei aqui o otimizador, que ele tem toda uma interface, né, quando a gente abre. Vocês podem ver aqui que a gente tem aqui o Game Turbo, ele tem toda essa interfacezinha aqui própria desse launcher e a gente pode simplesmente abrir qualquer jogo que esteja instalado dentro do seu celular
por aqui, né? Para você adicionar é só a gente clicar aqui e a gente já pode adicionar os jogos, mas a gente tem aqui toda a interface do Game Booster pra gente só clicar e sair jogando o que a gente quiser. E simplesmente isso daqui dá uma estabilidade muito acima do normal do que o nosso celular pode aguentar. Então é excepcional a otimização que a Xiaomi conseguiu fazer com esse aplicativo. Uma outra coisa que vocês geralmente sabem é a bateria das ROMs da Xiaomi, né? Basicamente, desde a sua versão da 1008, né, quando eu testei aqui com o meu Moto G3 e também testei aqui com o meu Galaxy S7, a MIUI, as ROMs da MIUI sempre tem um melhor gerenciamento de bateria, seja visto ela em custom ROMs em cada celular que vocês tiverem, ou então até mesmo nos próprios celulares da Xiaomi, né, que sempre duram mais do que esperado por conta das otimizações da Xiaomi da bateria. E simplesmente é uma das melhores interfaces assim para bateria, porque é bem leve, bem simples e também não tem muita coisa rodando em segundo plano. E cada vez que a gente limpa, que basicamente quando a gente limpa aqui todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano, ele limpa o cache dos aplicativos também e já dá uma limpada geral dentro do seu celular, e isso é ótimo. Como vocês podem ver também, a gente tem algumas funcionalidades, puxando aqui pro lado, a gente tem todo aquele menuzinho próprio da Xiaomi, a gente também, inclusive, tem um bagulho pra gente limpar todas as vezes do cache, a gente também tem aqui o menuzinho de segurança, que tem aqui limpeza, verificação de segurança, a gente também tem aqui informações da sua bateria, né, que a quantidade restante também, quantas horas estimadas restantes, uso de dados, lista de bloqueio, gerenciador de aplicativos, otimizador de jogos, limpeza profunda, limpeza do WhatsApp, limpeza do Facebook, entre vários outros tipos de segurança completos para o seu celular. Como eu disse, também temos aqui a loja de temas. Como vocês podem ver, temos vários temas aqui para a gente selecionar entre temas pagos e temas grátis. Aqui a maioria vai ser bem grátis, mas você pode selecionar dependendo do que você quiser. E uma coisa que é um bug meio chatinho, que eu não consegui alterar o papel de parede da tela de bloqueio. Eu não sei por que isso acontece, mas quando simplesmente a gente entra aqui, na hora da gente trocar o de papel de parede, eu não sei se vai aparecer aqui pra gente, mas aqui ó, fundo, a gente vem aqui e troca, sei lá, para um pré-instalado, que vem vários papéis de parede aqui bem pré-instalados, então é só a gente clicar, tipo, nesse daqui, então aplicar, a gente vai aplicar na tela de bloqueio, ele fala que simplesmente não é possível, ele fala que não é possível aplicar o plano de fundo à tela de bloqueio, isso daqui simplesmente eu não sei por que acontece, ou seja, vai ficar esse papel de parede meio feinho, então se você não gosta muito, você pode ver até que a digital tá funcionando aqui, se você não gosta muito dessa coisa de papel de parede na tela de bloqueio, né, é uma coisa que não vai dar para você mudar. Mas fora isso, né, galera, essa 1010 para o Moto G5S Plus está excelente, posso dizer aqui porque eu tô utilizando já faz alguns dias e tá simplesmente muito boa de se usar, se não fosse uma ROM meio bugada ainda, porque quando a gente entra no aplicativo de câmera padrão, vocês podem ver que inclusive quando a gente vem aqui para gravar vídeo, ele fica esse verdão, né, eu não sei por que isso acontece, mas aqui na Google Câmera, inclusive, na Google Câmera, como vocês podem ver, assim que a gente coloca para gravar, ele simplesmente não grava todo aquele verdão, né? Vocês podem ver que tá gravando totalmente de boas aqui na Google Câmera. Então, né, galera, esse daqui é um bugzinho bem leve que tem na câmera padrão, mas se você mudar para Google Câmera não vai ter praticamente nenhum bug. Bom, galera, basicamente a 1010 é uma das melhores interfaces que você tem, tanto para jogos quanto para bateria dentro do seu celular. Se você tiver uma build da 1010 ou então de alguma MIUI para o seu celular, a não ser as antigas lá do 6.0 com a 1008 e tudo mais, mas pelo menos se você tiver uma MIUI para instalar no seu celular, ela é uma das altamente recomendadas para bateria e um pouquinho também para performance. Então, eu sei aqui que o Galaxy S7 tem, eu sei que aqui o Moto G3 tem, mas, né, geralmente são aquelas versões bem antigonas, então nem compensa instalar. Então, se você tiver um Moto G5S Plus, é mais recomendado ainda para você instalar a 1010. Então, galera, se você quer ver como que instalar a 1010 diretamente no seu celular, é só você seguir aí com o vídeo, beleza? E é sempre bom lembrar, né, galera, que essa daqui é uma ROM exclusiva do Moto G5S Plus, ok? Então, se você tá pensando em instalar em outro celular, isso daqui não vai funcionar, é apenas pro Moto G5S Plus Sanders. Então, se você tem um Moto G5S Plus, você vai basicamente baixar todos esses 3 zips diretamente aí do link da descrição. O primeiro aqui é o MIUI Pi 10 Revolution by jr.zip, que é basicamente o arquivo da nossa ROM. A gente também tem aqui o Fix Tema, né, porque o aplicativo de temas veio bugado dentro dessa ROM, então a gente vai precisar passar um fix. E a gente também tem aqui o Batik Recovery, que é o recovery necessário para instalar a ROM da MIUI no Moto G5S Plus, ok? Então essa daqui é uma versão específica para o Moto G5S Plus. Se você precisar de um Batik Recovery também para o seu celular, é só você procurar aí no Google. Basicamente, galera, eu criei essa pastinha aqui dentro da nossa memória externa, ok? Ou seja, no nosso cartão de memória, como vocês podem ver aqui, eu criei uma pastinha chamada MIUI G5S
G5S Plus, que estão aqui os 3 arquivos, né? Basicamente esse MIUI Pi 10 aqui tem aqui por volta de 1,5 GB, o Fixtema a gente tem por volta de 11 MB e o BR Sanders, que é basicamente o Batik Recovery Sanders, tem 28 MB. Então você vai passar todos eles para o seu cartão de memória, vai lembrar de fazer um backupzinho de tudo que vocês têm, incluindo jogos, vídeos, fotos, músicas, WhatsApp, faz o backupzinho geral, coloca tudo no seu cartão de memória ou então move diretamente para o seu PC e a gente vem aqui no Quick Reboot Pro. Só puxar essa telinha para o lado e aceita os termos, confirmar, recuperação, confirmação necessária, você clica em sim e é só esperar aparecer o menuzinho do root. E depois que apareceu, ele já vai reiniciar diretamente no modo TWRP Recovery. E prontinho, galera, depois que a gente já terminou aqui de reiniciar no modo TWRP Recovery TeamWin Recovery Project, é sempre bom lembrar, é claro, a gente vai precisar do TWRP mais atualizado, só que a gente não vai estar utilizando esse TWRP especificamente, ok? A gente vai estar utilizando o Batik Recovery, que é um outro TWRP alternativo para a gente instalar a MIUI. Então é só basicamente a gente clicar aqui em cima em Install, vim aqui em Select Storage, a gente seleciona o nosso micro SD card, dá um OK, e depois a gente desce até a nossa pastinha, né, que a gente fez aqui, que é a MIUI G5S Plus. Clica nela e vem aqui no BR Sanders, ok? Que é o Batik Recovery Sanders. Então é só a gente clicar, Swipe to Confirm Flash, ele já vai automaticamente instalar o Batik Recovery e assim é só a gente esperar. E depois que a gente terminar de instalar o Batik Recovery, ele já vai automaticamente reiniciar novamente no Recovery e ele já vai iniciar o nosso Batik Recovery para a gente fazer a instalação da nossa MIUI. E bom, galera, depois que a gente já terminou aqui de instalar o Batik Recovery, ele vai simplesmente reiniciar nesse Recovery aqui TWRP, né? Como vocês podem ver aqui, MIUI OTA Support é basicamente o TWRP para a gente instalar a MIUI, então é só a gente vir aqui em cima em Wipe, Advanced App Lock embaixo, depois a gente seleciona Dalvik, System, Data, Internal, Cache e Custom Vendor. Depois disso, é só a gente dar um Swipe to Wipe, lembrando de a gente não apagar o microSD card nem o USB OTG e dar um Swipe to Wipe. Só a gente esperar limpar todas as partições, é bem rapidinho. E depois que terminou aqui de limpar todas as partições, tudo que a gente precisa fazer é apertar o botão Home, vir aqui em cima em Install, depois a gente seleciona o Storage, né? Vem aqui em Select Storage, seleciona aqui microSD card, dá um OK, e a gente vai até a pasta que a gente criou, MIUI G5S Plus, clica nela, vem aqui e instala o MIUI Pi 10 Revolution by jr.zip, clica nele, Swipe to Confirm Flash e ele já vai começar a instalar a MIUI. Bom, é um processo bem demorado, então a gente vai ter que esperar tudo isso daqui acabar para a gente poder reiniciar o nosso celular, ok? Então a gente vai esperar de 3 a 5 minutinhos para ROM instalar. E bom, galera, basicamente depois que a gente terminou de instalar a MIUI, a gente não precisa mais fazer mais nada, ok? A gente só precisa clicar aqui em Reboot System, a gente não vai precisar nem instalar agora o tema MIUI Revolution para a gente limpar o fix, então é só a gente vir aqui em Reboot, depois insistem e ele já vai basicamente reiniciar a nossa MIUI. Lembrando que a MIUI é uma ROM bem pesadona, então ela se compara aí basicamente ao processo dos Galaxy de instalação de ROM, então ele vai demorar de 5 a 10 minutinhos para a gente instalar a MIUI totalmente dentro do nosso celular, então a gente só tem que esperar aqui basicamente. E bom, galera, depois de basicamente a gente já terminar de reiniciar a nossa Custom ROM, como vocês podem ver, ela já vai iniciar aqui, né? Tá aqui em inglês, tá sem o nosso Wi-Fi conectado e tudo mais. Vocês podem ver que tem inclusive aqui o Auto Brightness, mas eu vou apenas desligar só para vocês verem um pouquinho melhor as coisas que eu estou fazendo aqui, né? Bom, acho que assim dá para vocês verem basicamente tudo que eu vou fazer. Enfim, a gente só tem que fazer agora ligar aqui o nosso Wi-Fi, né? Então a gente vem aqui no WLAN, a gente vai basicamente na sua rede de Wi-Fi, só colocar a sua senha bem rapidona. Depois que você já colocou a sua senha de Wi-Fi, tudo que a gente tem que fazer agora basicamente é só a gente sair dessa telinha, né? Como vocês podem ver aqui, vai voltar para o System Launcher, a gente aperta o botão de ligar, né? O botão Power, vem aqui no Recovery Mode, clica nele no Tap to Recovery e ele já vai basicamente reiniciar novamente no TWRP Recovery, ou seja, o Batik Recovery, para a gente instalar o fix do tema. Então prontinho, galera, já estamos aqui reiniciado novamente no Batik Recovery. Tudo que a gente precisa fazer para a gente finalizar aqui a instalação da MIUI no nosso celular é só a gente clicar aqui em cima em Install, depois a gente desce aqui até o Select Storage, vem aqui novamente até o microSD card, dá um OK, e depois a gente desce até o MIUI G5S Plus. Fixtema MIUI Revolution 2, Swipe to Confirm Flash, e ele já vai instalar aqui o fix do tema. É bem rapidinho, então é só a gente esperar. Depois disso, é só a gente apertar novamente o Reboot System e ele já vai reiniciar na nossa MIUI totalmente preparada. E pronto, galera, basicamente já temos aqui a nossa MIUI pronta para
combate, né? Basicamente aqui ela já está selecionado o nosso Wi-Fi, já está com o fixo do tema ativado. Agora tudo que a gente precisa fazer é basicamente colocar a nossa conta do Google. Então é só a gente vir aqui nesse Finish Setup on your XT 1802. Então é só a gente clicar, ele já vai redirecionar aqui para a conta do Google. Então é só a gente clicar em Start, ele já vai começar aqui a carregar algumas coisas da conta do Google. E prontinho, galera, basicamente, como vocês puderam ver aí, eu já coloquei a nossa conta do Google. Como vocês podem ver aqui, a Play Store já está configurada com a minha conta do Google. E é lógico, ele vai abrir aqui tudo em inglês. Então se você quiser alterar a língua do dispositivo, se você quiser alterar a data e hora, que inclusive aqui também está errado, é só você vir aqui em Settings. E também se você precisar alterar o DPI do seu celular, né, que vocês podem ver que está tudo pequenininho. Então é só a gente vir aqui basicamente em Additional Settings. Depois a gente vem aqui em Data and Time, é só a gente vir aqui e selecionar o Automatic Time Zone, a gente desliga, seleciona aqui a nossa região, que é basicamente o BR, né, vem aqui em BR, cadê? BR, aqui ó, achou BR, seleciona aqui o nosso horário, São Paulo 3.0, prontinho, já está selecionado aqui a hora 3h28 PM, depois a gente vem aqui em Language, a gente seleciona aqui a linguagem do Português Brasil e já está selecionado aqui o nosso Português Brasil na nossa MIUI. Para você alterar o DPI é muito simples, é só a gente vir aqui no meu dispositivo, depois a gente seleciona aqui todas as especificações e a gente seleciona várias vezes aqui na versão da MIUI. Depois que você clicou, é só a gente apertar o botão voltar, vir aqui novamente nas configurações adicionais, né, aqui em sistema dispositivo. Depois disso é só a gente entrar em opções do desenvolvedor, a gente desce um pouquinho a tela, até a gente encontrar a opçãozinha do DPI, ok? Aqui ó, menor largura, e a gente coloca exatamente o 411, que é a DPI padrão do Moto G5S Plus. E depois disso, já está aqui basicamente pré-configurada a nossa MIUI para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então esse daqui foi o vídeo da MIUI 10 no Moto G5S Plus. Se você gostou, né, como vocês podem ver, tem vários aplicativos aqui pra gente utilizar, inclusive o Magisk que eu falei, a gente vai precisar adicionar o setup, que a gente vai, é só a gente clicar em sim e ele já vai basicamente baixar o Magisk atualizado no seu celular. E é só isso, né, galera? Basicamente essa daqui é a nova MIUI 10 para o Moto G5S Plus. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau!